Gustavo, que honra, obrigado por aceitar meu convite, que legal ter você aqui. Obrigado, Daniel, uma honra minha estar do lado de uma medalhista olímpica 2 vezes e poder falar de tudo isso que eu gosto tanto e adoro fazer esse bate-papo aqui. Que privilégio receber uma medalhista olímpica aqui. Raíssa, obrigado por aceitar meu convite. Seja muito bem-vinda ao Olho no Líder. Eu que agradeço pelo carinho, pelo convite. Espero que o papo flua. É um prazer estar do seu lado. Espero que eu consiga, como que eu posso falar? Te sugar o máximo possível no empreendedorismo, porque eu também estou gostando muito desse lado. Eu vou te sugar no lado aí, determinação. É isso, a inspiração é mútua, a conexão é mútua, esse é o propósito do programa. Eu acho que o meu primeiro inspiração maior, assim, sempre foi meu pai. Meu pai traçou uma carreira brilhante. Teu pai trabalhava com criatividade também? Não, meu pai foi executivo de basicamente uma empresa, né? Na época se trabalhava a vida inteira numa empresa. Ele trabalhou na Johnson Johnson. E ele não fez faculdade e chegou a ser o presidente da empresa no Brasil e foi exportado para os Estados Unidos, fez uma carreira lá. Legal. Super importante. Então, para mim, ele sempre foi assim um grande ídolo. E tem uma personalidade muito forte. Onde ele entra, todo mundo percebe, fala de tudo, lê tudo. Então, ele realmente é a minha grande inspiração. E aí, as outras inspirações para mim são empreendedores que fizeram coisas extraordinárias, né? Então, um pouco do que a Raíssa está falando. Quando a pessoa está no começo, todo mundo chama de louco. E ele vai lá e faz uma coisa que ninguém imaginava. Então, por exemplo, um cara que me inspirou demais foi o cara que criou a Starbucks. Howard Schultz. Tem um livro maravilhoso que ele conta essa história. Desde o primeiro cafezinho até uma rede mundial com milhares e milhares de lojas. Empresa gigantesca. Como é que esse cara fez isso do zero? Então, eu fico encafifado com essas histórias. Falo, cara, não é possível, né? Outros que eu sou muito, assim, fã demais são os fundadores da Natura. De novo, o cara vendia de porta em porta um shampoozinho aqui em São Paulo e virou uma multinacional brasileira. Então, esses caras realmente me inspiram. Falar, cara, tem muita coisa para fazer ainda, por mais que você já fez muito. Né, comparativamente ao que esses caras fizeram, né? Uma construção de mundo, né? Não é uma construção só de um negócio, é uma construção de costumes. A gente meio que depois vive como essas pessoas imaginaram que nós viveríamos, né? É uma coisa, sim, extremamente inovadora. E aí tem alguns outros, né? Por exemplo, eu não sei se vocês conhecem o Geraldo Rufino, que acabou virando um influenciador. Ele é um cara que veio de uma família extremamente pobre, de Minas. Veio morar numa favela em São Paulo, os pais naquela típica história brasileira que não tinha futuro, um pai bebia, não sei o que, ele e o irmão largado sozinho no mundo, moravam no lixão, tinha que catar no lixo as coisas, e montou uma mega empresa, hoje é um empresário, que tem lá no ramo de caminhões e tal, é um cara mega inspiracional, tem um forte presença nas redes sociais, você vai adorar ele. Sim, você conhece ele? Se ela falou que gosta de empreendedorismo, essa é a primeira coisa já que suga. Esse o Geraldo cara é muito legal. O Geraldo está participando do projeto, a gente gravou com o Rodrigo Minotauro, e ele tem um projeto que é o Fight for Life, que ele está ajudando as pessoas no Rio Grande do Sul, após a tragédia no Rio Grande, e o Geraldo é um dos apoiadores. Então a gente teve até falar um pouco do... A gente é parceiro dele na Natural One. Ele faz branding para vocês, basicamente? Ele faz uma mentoria de um projeto que a gente tem. Com equipe. Não, a gente pega empreendedores e premia. A gente criou um prêmio para empreendedorismo sustentável. Então, qualquer pessoa que tem um projeto que esteja fazendo alguma coisa na linha sustentável, se inscreve no prêmio, pode concorrer a um prêmio em dinheiro, são R$25 mil, e mentorias. Então, o Geraldo Rufino é um mentor, a gente tem uma parceria com ele. A Rafa Capai, que é outra empreendedora muito legal. E sempre alguém da Natural One. Então, esse ano eu que dei a mentoria. São 3 mentores para esses empreendedores. É bem legal. As marcas que conseguem ser autênticas, elas estão ganhando o público hoje, né? As pessoas cada vez valorizam mais aquelas marcas que são mais peito aberto, que realmente não colocam aquela cortina de fumaça tentando criar uma história que não é verdadeira. A gente tem alguns cases recentes que... Inclusive no ramo de sucos, né? Inclusive no ramo de sucos, teve uma marca que, Suco do Bem, que por conta até de uma história mal contada, que
no fundo até foi meio injustiça, porque ele fez muito num tom de brincadeira, né? Falando que as laranjas eram plantadas pelo seu João da fazenda tal. E óbvio que aquilo ele não estava tentando ludibriar e criar... Mas até nesse ponto, o público não entendeu, saiu uma matéria que aquilo não era verdade e ele foi meio cancelado lá na época onde isso nem se falava ainda. Mas o que eu quero dizer, cada vez mais, o público, em geral, olha, e aí eu acho que são tanto pessoas, né, ou marcas de empresas, pessoas que se posicionam nas redes sociais ou na mídia, mais autênticas que conseguem conquistar mais essa audiência, conquistar o público, né? Por quê? Porque o ser humano é assim, né? Você prefere ver um amigo seu falando a verdade para você do que criando uma historinha que no fundo você vai... E o ser humano, ele consegue, por meios não racionais, identificar se você está mentindo, né? Tem aqueles detectores de mentira, o cara põe o dedo no nariz e o detector pega. A gente não é especialista, não sabe, mas o seu inconsciente sabe. Quando aquela história que a pessoa está te contando não está batendo. E as marcas, do mesmo jeito, são percebidas pelo público, né, em alguma sutileza. Está falando a verdade ou não está? Então, eu acho que a maior dificuldade é pegar o mundo do marketing, que criou toda uma história, né, da fantasia, e começar a contar histórias verdadeiras. As marcas que estão resgatando as suas histórias verdadeiras têm uma chance maior de sucesso. Não é só assim, né, que se faz sucesso. Vou dar um exemplo. Existe uma marca de sorvetes, que é Ben & Jerry's, americana, que foi comprada pela Unilever, que depois veio para o Brasil. E eles entenderam que o grande sucesso dessa marca era a história dos dois fundadores, que era contra tudo, eram revolucionários, hippies, né, hippies. E eles criaram essa marca, e essa marca... Tudo bem, a qualidade do sorvete era importante, mas a história deles era mais importante que a qualidade do sorvete, porque tinham outros sorvetes com uma qualidade tão boa, até melhor, mas que não faziam tanto sucesso. A Unilever, que comprou essa marca, pegou essa história e falou, como é que eu ponho isso na marca Dove, no Omo, em todas as outras marcas da empresa Unilever? Como é que eu crio a historinha do Omo? Como é que eu crio a historinha da Dove? Que entendeu que o consumidor quer saber o que tem por trás, quer saber a verdade da marca. Isso é muito difícil de ser feito. Porque se você não tem uma história autêntica, também não adianta criar uma fake news, né? O consumidor vai perceber. Então, eu acho que a gente está nesse momento de transição, principalmente das grandes marcas, e a gente falou de algumas aqui e tal, né? Das grandes empresas, tentarem entender o que isso é importante, tentando agora fazer a historinha delas. E, ao mesmo tempo, pequenas marcas conseguindo crescer muito, porque realmente abre o peito e contam a história delas, né? A gente estava falando aqui de objetivo de vida, Sim. Como que o influenciador, e na minha opinião, nos bastidores antes aqui, eu estava contando para a Raíssa que eu acho que das maneiras de um influenciador hoje montar o seu estilo de vida deveria ser não depender das marcas. Criar uma fonte de renda que a rede social traz, a possibilidade de você ter uma renda mensal sem depender da marca. E uma existem várias maneiras de fazer isso. E a gente estava conversando aqui que uma das maneiras é, por exemplo, a Raíssa, se ela quiser montar a própria marca dela, de qualquer produto que ela acha que faz sentido com ela, né? E aí, como é que se eu pudesse sugerir para ela, o que eu falaria dentro disso que você perguntou? Tenta ser a mais autêntica possível com aquilo que você acredita. Então, eu não te conheço, né? Mas já deu para entender um pouco que ela tem as verdades dela. De repente, você é uma pessoa apaixonada por batom. Vou falar qualquer besteira aqui, tá? E todo mundo te conhece por isso, que você é a louca do batom. Né? Pô, você lançar uma marca de batom tem a ver. Isso é a sua história. Agora, você nunca se ligou em batom na sua vida, você acha a coisa mais ridícula, e aí só porque algum empresário veio depois na cabeça que isso aí é o nicho que vai bombar, você lança uma marca de batom. A chance pode dar super certo, mas a chance de dar certo, você fazer aquilo que realmente tem a ver com a sua essência, é maior. Sim. De repente você gosta de equipamento esportivo, é apaixonada por tudo que você vive do seu mundo. Pô, de repente você vai lançar uma marca sobre isso, as pessoas vão olhar e falar, não, isso é a Raíssa, que isso é ela. Entendeu? Então, essa verdade está até na construção do negócio hoje em dia. E quem está começando tem essa oportunidade, muito legal. Né? Que é diferente da Unilever lá, que tem que pegar uma marca como a Dove. Putz, qual que é a historinha desde que... Quem inventou a marca? Eles foram pesquisar. Teve algumas marcas que eles não conseguiram descobrir como surgiu, tiveram que buscar lá no arquivo. E a Omo até tem uma brincadeira, não sei se vocês sabem qual é. Eles foram descobrir que a Omo é uma coruja.
Os olhos da coruja são os 2 Os, o M no meio. Porque é a Old Mother All, né? Que é a velha mãe coruja. Eu nem sabia disso aí. E aí tem a ver com a mãe que cuida da limpeza. Mãe coruja, né? Eles foram descobrir. Então, é muito difícil uma grande empresa. Quem tá começando, cara, basta você criar a sua história. Agora, qual que é a melhor história para você criar que não seja a sua própria? A gente tá se emocionando aqui escutando a história da Raíssa. De mega altos e baixos. Pô, teve que passar o vale para maior depressão da vida até conquistar a primeira medalha numa Olimpíada. Já tinha conquistado. Essa história, cara, ela é muito verdade. E as pessoas vão se engajar nessa história. Se isso você conseguir trazer para o seu negócio, é o que eu acredito que as marcas poderosas hoje estão fazendo, né? Me lembrou a sorvete, o Häagen-Dazs, né? Você sabe do que quer dizer o Häagen-Dazs? Nada. Eles simplesmente acharam que era um nome que parecia nórdico e o mercado acreditaria que era uma marca sueca, uma marca nórdica, e por isso ele chama Häagen-Dazs, mas não é. E a Häagen-Dazs não quer dizer nada em sueco, em né? Nenhuma língua. E outro caso foi o de Roberto Carlos com a Friboi, né? Que foi um caso que polemizou muito, até depois a JBS voltou atrás nessa propaganda, que ele é vegetariano assumido e tal, e aí fez uma propaganda de carne. Exato, cara. Isso não funciona mais hoje. Né? Pô, mas ele, hoje realmente. Como que você funciona? Hoje a verdade está escancarada. As redes sociais, a internet permite você descobrir tudo, né? Em segundos. Em segundos. Não adianta você tentar ser o que não é. E a tua história conecta um pouco com isso também, né, Gustavo? Você tem uma passagem com a tua filha, que é muito interessante, quando ela perguntou um pouco o que você faz. Sim. Como é que foi a tua história? O que ela moldou aí A história de 30 anos resumida em 30 segundos é assim. Lá em casa, minha mãe, ela sempre foi aquela pessoa que já dava granola, alface orgânica, pão integral, antes de ninguém saber o que era orgânico. Ela tinha essa coisa da alimentação saudável. Foi criado desse jeito. Eu fui estudar numa escola que já tinha toda essa preocupação. Beleza. Tô com meus 20 e poucos anos trabalhando no mercado corporativo, já como marqueteiro. Fui trabalhar na Elma Chips, empresa de salgadinho, e eu tinha que cuidar dos cebolitos. Você imagina, né? Não tem nada de alimentação saudável. Mas eu adorava marketing, adorava fazer embalagem, marca, e fui crescendo nessa carreira. Cuidei de Ruffles, batatinha frita e tal, e fiz a minha carreira lá. E depois de vários anos, em outras empresas e tal, crescendo, fui tomar conta da Pepsi no Brasil. Fui ser o diretor de marketing da Pepsi no Brasil, refrigerante. E assim, no fundo, tinha alguma vozinha na minha cabeça falando, poxa, cara, sua mãe te formou como uma pessoa que sabe que é alimentação saudável. Hoje em dia isso tá começando a ficar conhecido, ninguém conhecia. E você vendendo refrigerante, na hora, sabe aquele horinha de dormir que você pensa? E isso me pegava, tal, até o dia que a minha filha virou para mim um dia, ela com 1 ano e meio, a Nina falou, papai, o que você faz o dia inteiro? Né? Eu trabalhava pra caramba, chegava tarde em casa. O papai trabalha na Pepsi. Ela olhou pra mim com uma cara de... Ponto de interrogação. O que é Pepsi, papai? Aí eu me dei conta, assim. Eu falei, nossa, ela nem sabe o que é Pepsi. E é um refrigerante, Nina. Ela, o que é refrigerante? Eu falei, é óbvio que ela não sabe. Porque eu nunca trouxe isso pra casa e nem pretendo dar pra ela esse produto, porque faz mal. Então, aí, eu expliquei o que era. E ela foi dormir felizinha. E eu não consegui dormir. Eu comecei a questionar, né? Poxa, tava com 40 e poucos anos na época e falei... O que eu tô fazendo com a minha vida, né? Tô realmente pegando todo esse meu conhecimento, todo esse privilégio de ter tido um pai incrível que me deu esse drive de saber trabalhar no marketing, empresa e tal, para vender mais refrigerante, para entuchar mais refrigerante na criançada. E aquilo foi o início de um questionamento que depois de alguns anos eu tive coragem, finalmente, de largar a mão do mundo corporativo e abrir minha própria empresa. E eu inventei um suco natural, sem açúcar, sem corante, sem nada, só que tinha gás. Então era um refrigerante saudável que eu falava, esse eu posso dar para minha filha. Então foi um pouco dessa história também. A Glops. Foi a Gloops, que eu lancei em 2012. Vendi a marca logo antes da pandemia, 7 anos depois, quase 8 anos. E ela, infelizmente, não existe mais, porque a pandemia... Eu lembro do produto no mercado, mas não acho mais, né? Não, ela não existe mais, porque em 2020, a empresa que comprou, que é a New Age Bebidas, ela não continuou, né? Ela, assim, teve muita dificuldade, principalmente no segmento que fechou, né? Todas as hamburguerias que a gente vendia, os restaurantes, ficou 1 ano fechado e olha lá, mais até. Então, todo esse giro desse produto, e era uma marca muito pequena na época, e várias outras marcas eles tiraram de linha. Existe ainda um semelhante? O segmento começou agora a aparecer com muitas marcas, né? Acho que também eu fiz aquela famosa
erro, entre aspas, né, de você antecipar demais uma tendência e talvez lancei muito antes da época. Hoje em dia existem refrigerantes Sim. mais saudáveis, mais entendi. orgânicos e tal. Na época era muito pioneiro, era muito no início ainda, né? Tem essa questão de momento, né? De momento. Mas hoje eu tô na Natural One e a gente tem planos aí de fazer alguma coisa parecida Gaseificada? daqui a pouco. Super Nem deveria estar falando né? isso aqui, mas... É interessante, porque a gente acaba... Todo mundo gosta de refrigerante, todo mundo gosta de Todo mundo que é bom, gosta né? do gásinho, com sabor, água com exatamente. gás, e bota um limãozinho ali para dar um charme, né? Então, aquele produto eu lembro da Gloops e alguns refrigerantes saudáveis ou com gás ali, ou que pelo menos não tinham tanto de açúcar. Tanto que eu imagino que os refrigerantes zero são mais sucesso dentro das Sim, empresas. depende do público, sim, ele cresce muito mais. Eu acho que cresce mais, eu vejo muita gente tomando, né? E você, Raíssa, como embaixadora de grandes marcas, como é que você alinha essa sua identidade pessoal com essas marcas que você representa? Você tem um critério de escolha? A marca precisa conectar com a Raíssa pessoa, a Raíssa atleta? E você tem um exemplo de sucesso, de coisa que deu muito matching de uma marca que você representa e que aquilo era você? Olha, eu posso falar da Nescau. A Nescau, que é um segmento de como que eu posso falar? Chocolate e tal. A Nescau hoje está fazendo um trabalho incrível, né? Da inclusão, de fazer várias ligas dentro do Brasil e trazer inclusão com pessoas com deficiência. Então, eu falo que deu super match porque é algo que eu quero muito. Não adianta eu ser uma atleta e não apoiar esse tipo de ação, sabe? Aí eu tô sendo contraditória com a minha história e comigo mesma. Então eu falo que a Nescau foi um dos divisores assim de água de eu entender que nem tudo é o dinheiro. E sim também o que você pode melhorar, o que você pode ajudar e tocar outras pessoas da periferia, porque eu vim de uma periferia. Então eu sei que tem muitos deficientes que não têm, acesso ao que eu tive. Vários professores, anjos que me apresentou esporte. Então, através da Nescau, eu tento trazer mais visibilidade para o esporte e a inclusão e as crianças entenderem que, independente da deficiência delas, existem pessoas como elas que estão no esporte, né? Eu não tive isso. Então, hoje eu sou uma inspiração. E a Nescau me dá esse poder de usar a minha imagem e eu, através de uma marca, poder chegar em outras crianças é incrível. Porque é que nem você fala, como a gente vai saber se a marca tá chegando e tá em tal público? É através dos embaixadores. Hoje, dentro da marca, né, da Nescau, tem eu, como cadeirante, tem o Amorim, que é um skatista, que não tem os dois braços e as duas pernas, tem a Verônica, e o Daniel Dias, né, que é um maravilhoso, assim, que eu sou muito fã. Nadador, né? Que fez uma história incrível dentro do esporte paralímpico na natação. Então, é através dessas marcas que eu consigo chegar onde eu tenho que chegar, porque não adianta eu querer só o dinheiro e não fazer o meu papel. Não vai fazer sentido. Eu não posso ser contraditória com a minha história e comigo, entendeu? Sim. Então, é que nem ele falou, a gente precisa ser verdadeiro, entendeu? Então, não adianta eu ir lá ficar rica por conta de uma marca, ganhar mil de dinheiro e não fazer o necessário. Que é chegar e contar uma história e contar a minha história verídica. Então, eu uso as minhas... Comecei agora com a palestra, que é muito recente. Então, para mim, se eu sair de lá, tocar um coração... já é fundamental para mim. Eu já fiz o meu trabalho. Eu saí de casa e fiz o que eu tinha que fazer. Que eu toquei um coração, entendeu? Que eu fiz várias pessoas chorar e ao mesmo tempo rir. Porque eu não gosto de ver as pessoas chorar. Todo mundo passa por uma superação. Então eu falo que através de marcas como Nescau, Petrobras, que está acreditando muito nos atletas paralímpicos, Visa, que eu também não conhecia porque eu faço parte do time Visa Global, Caixa, enfim... através dessas marcas eu posso mostrar o meu potencial como atleta e não só como atleta, como pessoa, como mulher. De mostrar para outras cadeirantes que elas podem morar sozinha, que elas podem ter filho, que elas podem fazer o que elas quiserem. Então eu preciso ter uma conexão também com a marca e saber o que elas querem contar. Não é só aquela historinha mentira. E eu vi que a Nescau, através de Nescau, pode chegar nessas crianças. Você gosta de criar o conteúdo para as marcas? Você mesmo criar um conteúdo original? Ou você sempre segue uma orientação das marcas que você representa? Como é que você lida com
Raíssa versus marca nesse sentido? Então, eu sou muito criteriosa com os conteúdos. Eu quero levar a verdade, quero ser o mais espontânea possível. Então, eles me deixam livre, porque eles me estudaram. Então, eles sabem como é que eu vou falar babado, entendeu? Eu vou falar bom dia, meus amores. Então, eles deixam eu criar, né? Eles veio atrás não só da atleta, mas da blogueira também. Que dá bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Eu me preocupo. E é bom você estar ali, porque a galera sente que você tá se preocupando com elas. Não adianta você só ter seguidor e tipo assim, oi, tudo bem? Tamo aqui. Entendeu? Agora eu tô um pouco afastada, por quê? Porque eu estou cuidando do meu mental. Porque exige muito também. Então, eu sempre falo, antes eu tava ali e, tipo assim, queria ganhar seguidor. Hoje não. Hoje eu quero qualidade. Eu quero fazer a diferença na vida da pessoa. Então não adianta eu estar lá do outro lado da tela. Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? E no teu brilho no meu olhar. Sim. Eu gosto de contar a verdade. Por isso que eu não gosto de roteiro. Porque o que vai sair daqui é do meu coração, é a minha verdade agora. Uhum. Eu falo que se você for pra buscar todas as minhas entrevistas, eu vou estar falando a mesma coisa com palavras diferentes. Porque eu sou assim, eu gosto de ser espontânea, eu gosto de ser verdadeira. Eu não vou chegando com roteiro, jamais. Então eu acho que esse é o meu diferencial e é o diferencial que as marcas gostam também. Só até o dia que a Globo convidar ela para fazer novela e ela vai se ater ao script e vai seguir o roteiro. Eu não vou conseguir porque eu tenho TDAH. Esqueci, como é que é? Você sabe que a Nescau tem uma história muito legal. Quando eu tinha meus 7 anos de idade, eu lembro que eu estava em casa, eu tenho essa cena viva na minha memória, de eu estar na sala da minha casa lá em São Bernardo e chegar um caminhão da Nescau na frente da minha casa, um caminhão enorme. E aí eu tô com a campainha, mãe, tem um caminhão aqui, e era um caminhão da Nescau que veio trazer um Master System, talvez pela cidade você não sabe o que é um Master System, mas o Gustavo saiba, um videogame da época e tal. O Master System que eu ganhei no sorteio. Era aquele sorteio que você preenchia o rótulo e mandava a carta e veio um caminhão para entregar um Master System. Claro que era uma questão, hoje eu entendo, de marca. Era todo aquele auê de chegar um caminhão na casa do cliente para entregar o prêmio. Eu sou o primeiro e único prêmio que eu ganhei na minha vida de sorteio foi o Nescau, o Master System do Nescau, e marcou, né? Então seria legal representar Nescau, assim como o Oreo, eu falei aqui também, né? É um biscoito que eu comia quando criança. Então é legal você conectar, de fato, se traz mais verdade. Mas só um adendo no que ela falou. Eu acho que um dos maiores erros das marcas, dos marqueteiros hoje, é pegar o influenciador e tentar direcionar ele para um roteiro que não é ele, né? Ou que tentar inserir ali um guarda-reio, né? Um limite no que você vai falar e tal. Eu acho que tem que deixar ele fazer o conteúdo do jeito que, porque o conteúdo é pro seguidor dele, não é para você, marca. Então você escolheu errado. Se você quer tolir o jeito que ele vai falar, não escolheu o influenciador certo. Acho que esse é o maior erro. Tem um critério de escolha. É sempre perigoso, né? Por exemplo, eu lembro do caso do Kanye West com a Adidas, né? Que foi um caso... Ele mudou a história da Adidas com o produto que ele vinculou o nome dele. Que é um produto, virou o produto mais vendido dos Estados Unidos, que era o meu principal mercado. Aí ele faz um monte de comentário antissemita, a marca já começa a se desconectar com ele. E, poxa, era um cara que potencialmente, é difícil para a marca prever, potencialmente a Raíssa pode vir no programa do Olho no Líder e falar um monte de barbaridade contra uma minoria. É difícil, né? Como é que você... Você está sempre vigiando de uma certa maneira, porque falar pela marca é meio que representar o chamado branding que vocês trabalham tanto hoje, né? De como a marca se comunica, como ela tem um sentimento fora daquele logo, daquela história, né? E como que é isso, Gustavo? Eu acho que isso mudou muito. Assim? Hoje você não tem mais esse controle, pensa bem. Pois é, difícil, né? Hoje, se você abrir o Instagram agora, se você abrir qualquer rede social, quantas milhões de pessoas estão falando sobre Nescau? Sem a Nescau ter o menor controle. Sim. Tem muitas falando mal, que abriu latinha, tinha menos quantidade, ou porque não gosta do sabor. Você não controla. Então você tem que ter a clareza de que esse mundo hoje é uma conversa. Claro, se você contratou um mega de um atleta e ele vai, né, destruir a sua imagem porque ele começou a falar uma coisa completamente sem lógica, você precisa lidar com isso. Mas eu acho que hoje é muito mais amplo esse conceito, né? É um pouco você se colocar num lugar de diálogo, né? Que marca que está a fim de realmente abrir essa conversa e responder e muitas vezes assumir, não, realmente você tem razão, não deveria ter feito esse caminho, vou corrigir. A gente faz muito isso às vezes, né? Nossa marca, ela trabalha com produto muito sensível, né?
A gente trabalha com suco 100% natural, não tem um conservante, não tem nenhum aditivo. Então você tem variações, às vezes, da própria fruta. Nosso queridinho do consumidor é o Pink Lemonade. É limão, framboesa... É o queridinho do Eric, que a gente tava conversando, o Eric é o diretor do programa. A gente tava conversando sobre os sabores. O Pink é o meu preferido. Não, quem gosta de Pink ama. Porque tem o azedinho do limão, tem a framboesa, tem a corzinha e maçã. A gente não usa açúcar. Agora, tem um mês que a framboesa fica um pouco menos rosadinha e ela vai ficar um pouquinho mais marronzinha. O consumidor às vezes não entende isso e já vem com o pé no peito. E a gente fala, não, realmente, você tem razão. Esse mês está um pouco mais marronzinha, só que a natureza é assim, a gente trabalha só com produto natural. Então, você tem que aprender a fazer esse diálogo do que já estão falando de você. Queira você quer queira ou quer não, as pessoas estão falando da sua marca em todas as plataformas, né? Isso funciona, vale o mesmo para quem está de dentro ali na diretoria de um marketing como você? Quando você criou a Gloops, você tinha uma liberdade total para gerar a identidade da Gloops. Sim. Agora com a Natural One você tem um pouco dessas barreiras ou não? O profissional do marketing tem isso? Claro, né? A gente até tem lá o nosso fundador, o Ricardo, e é muito engraçado. Muitas vezes ele fica inconformado que, né, não é mais só ele, né, que determina com a marca. Ele profissionalizou a empresa. Bom, e você, tem alguns consegue momentos... se colocar no lugar dele, né? Exato. Você também pode pensar. E a gente às vezes brinca, né? Fala, poxa, Ricardo, para você aguentar a gente deve ser difícil, né? Porque você só quer mudar a cor da tampa e a gente vem cheio de estudo e teoria dizendo que não é para mudar. E ele fala, gente, pelo amor de Deus, muda. E não é mais assim. Hoje o que ele criou, né? Faz parte de um grupo, tem investidores, tem fundos. E é muito legal esse processo também. Então, como é que você controla isso, né? O certo é você criar um guideline da marca. Né? No meu curso eu chamo isso de Carta Magna. O que é a Carta Magna? É a constituição de um país. Né? Quando a primeira constituição do mundo, lá na Inglaterra, 1200, não sei o que, eles chamavam de Carta Magna, que são as regras que você deve seguir, tanto dos deveres como os direitos ali daqueles cidadãos. Se você pensar na sua marca, ela tem que seguir essas regras. É óbvio que, no caso da marca, ela não pode ser extremamente rígida, você tem que estar dentro de uma flexibilidade. Mas quer ver um exemplo que ilustra isso muito claro? Uma marca que eu admiro demais o trabalho que vem fazendo, a Corona, cerveja Corona. A cerveja patrocinador Corona, das Olimpíadas, né? Patrocinador da Olimpíada. E usou a Corona Zero, né? Que achei isso uma sacada muito legal. Cerveja sem álcool para patrocinar a Olimpíada. Mas a Corona, ela fez muito bem feito esse trabalho da Carta Magna, né? Ela tem uma série de leis, uma Constituição tem leis, que vão no detalhe do detalhe, sabe do quê? Da posição do sol em cada foto que você tira para uma campanha da Corona. Repara no Instagram da Corona, principalmente na do Brasil. As fotos, como é que elas são tiradas? Todas elas têm o sol na posição perto do horizonte, seja no nascer do sol ou no pôr do sol. Porque eles entenderam que eles poderiam se apropriar do que eles chamam da golden hour, a hora dourada. Sabe aquela hora que o sol desce, fica tudo bonito, tudo dourado? Falaram, cara, isso é o clima que a gente queria que as pessoas bebessem a nossa cerveja, porque tá naquele final do dia, na praia e tal. Isso é um guideline da marca que você... Se você for uma marca séria, você vai sempre tentar cumprir. Você nunca vai tirar uma foto para uma campanha da Corona num sol do meio-dia, que fica tudo branco, que fica aquela coisa mais plastificada. É uma sutileza, né? Mas é só um exemplo assim extremo para vocês verem como que realmente se constrói uma marca seguindo esse guideline, você essa aprendeu, Carta Magna. A sua experiência de Gloops foi um aprendizado, assim, o que você tirou de mais aprendizado de construção de marca? Você criou a marca Gloops da sua cabeça? Sim. De onde que veio? O que é o Gloops? O nome Gloops mesmo, sabe onde é que veio? Depois de muitos meses tentando achar um nome. Porque para arrumar um nome no líder foi um trabalhão. Lendo gibi? Lendo gibi. Onomatopeia de gibi. Eu peguei o gibi da Maurício de Souza, tinha Magali comendo uma melancia. E eu queria, né, achar um nome. Não vinha o nome. E aí, no gibi, se você reparar, né, ele sempre tá ali, Gloopt, na hora de comer a melancia. Ela engole, né? E, nossa, Gloopt tem cara de nome. Aí eu fui adaptando o Gloopt, eu queria uma marca que fosse sem necessariamente ser só pro Brasil, né? Já pensei que, queria uma marca já pensou grande. E aí eu peguei os dois Os, do U em inglês em dois Os, Gloopt, Gloops, foi brincando com esse sonzinho da Magali mordendo, engolindo uma melancia. Mas é fantástico você criar para um marqueteiro, criar a sua marca do zero é muito legal. E eu gostei também de ser um pouco
rebelde, sabe? Porque, por um lado, você tem essa coisa da carta magna, de ter que seguir tudo, né? E eu ali meio que rasguei isso, falei, cara, vou fazer de um jeito que eu acredito pra encantar. Era uma bolinha com uma carinha, não era? Eu criei um personagem que era um avestruz. Um avestruz. Acho que é improvável você pensar num avestruz como mascote. Mas... e aí eu pensei, pô, tem que ter um mascote, tem que ser engraçado, vai ser para um público jovem, mais criança. Porque ele é um substituto do refrigerante. Também eu tenho que trazer... O que eu peguei? Eu peguei tudo que eu aprendi ali na indústria do refrigerante, que estudou isso a fundo, psicologia das cores, como estudar a cabeça do consumidor, e apliquei para um produto que eu acreditava sendo do bem, né? Um saudável mesmo. Então eu entendi como fazer um personagem, como combinar as cores, contratar um super profissional de design que sabe fazer aquilo, né? E aí fui construindo a marca com base nisso. Tinha toda a historinha ali do avestruz, do porquê que ele existia, que era muito essa dinâmica de pegar tudo que uma marca grande, como uma Fanta ou uma Pepsi faz. Eu trabalhei com Pepsi Twist, eu criei lá com a agência aquela campanha dos limõezinhos do Pepsi Twist. Pessoal, dizem que hoje seria cancelado os limõezinhos. Você acha Algumas frases, com certeza. Você lembra dos limõezinhos da Pepsi Twist? Eu não lembro, não. Ela é muito jovem. Eu me sinto um dinossauro quando eu faço essas perguntas. Mas eu perguntei uma pessoa se ela lembrava do Fred Krueger. Ela falou, não, quem é o Fred Krueger? O Fred eu lembro. É o Fred? Os limõezinhos foi 2005, por aí, 2004. Você criou aqueles dois? Não, eu não criei porque eu não sou criativo. A agência criou, mas eu participei de todo o processo de criação. Era muito engraçado. Era realmente e da campanha foi genial fazer aquilo. Bruno Mazeu, que era a voz, né, do Limão. Muito legal. Você se inspirou. E o que você faria diferente na Gloops em termos de marca? Assim? Você tem alguma coisa? Cara, eu faria uma coisa diferente, que é o que eu estava conversando aqui com a Raíssa, que é ir para o online. Me arrependo profundamente de ter ido para o mundo tradicional da distribuição do supermercado, da gôndola, do caminhão, e não ter aberto o e-commerce mais cedo e não ter feito uma marca construída na internet. Era 2013, 2014, mas eu já estava vendo esse fenômeno, né, da internet crescer na época e devia ter feito. Isso eu me arrependo, porque eu acredito hoje que as marcas nativas digitais que nasceram na internet, depois você ir para uma distribuição no varejo mais tradicional é um caminho muito melhor. Porque você tem como construir uma marca mais rápido, né? Chegar no consumidor mais rápido, ter um sistema de distribuição menos custoso, menos truncado, né? Mas são escolhas, e na época eu não escolhi esse caminho, então eu faria isso diferente. Você foi consciente, você não escolheu esse caminho porque você achava que não era ali? Porque eu vim desse mundo, então meio que naturalmente você vai repetindo aquilo que você aprendeu, né? Mas eu fiquei de olho no digital e o tempo foi passando e a hora que eu vi, putz, já era tarde. A gente já estava no Pão de Açúcar, no Carrefour, e aí você tem que ir crescendo em cima daquela base. Você teve alguma coisa assim, Raíssa, de que você achava que ia bombar, que ia dar certo na tua imagem pessoal e você faria diferente hoje na construção da tua imagem como Raíssa atleta e Raíssa influencer? Cara, eu acho que é o que eu vou fazer agora, me dedicar mais às redes sociais, entendeu? Aproveitar esse novo ciclo que se inicia, que é 2028, e trabalhar mais ainda as redes sociais, me mostrar mais. Quem é visto é lembrado, quem não é visto não é lembrado, então eu uso muito isso. Eu trabalhei, principalmente esse ano, eu trabalhei muito pouco as redes sociais, então acho que eu pequei muito nisso. Né? Mas é porque eu estava muito focada ali na medalha e, tipo, achei que vinha a medalha de ouro. Mas eu acredito que eu fiz um trabalho muito bom, sabe? Porque eu vejo que... Não vejo os outros atletas como meus adversários, porque vocês também estudam os outros segmentos no mesmo rolê que vocês. Eu estudo muito, então eu sei que cada atleta tem um nicho. E, tipo assim, atletas, principalmente os deficientes, têm basicamente o mesmo nicho. Só muda que eu não vou muito pro lado da superação. Eu vou ali pelo lado, você consegue, você é do babado, enfim. Então, eu quero trabalhar mais o lado da Raíssa, ser humano, mas também trazer a verdade em si junto com marcas, entendeu? Apesar que agora também eu quero inserir aí, trabalhar um pouquinho mais e colocar o meu sonho e tirar do papel e colocar em prática, que é construir uma marca aí. Ainda não sei, mas ainda não sei qual o segmento, mas a marca própria. Eu posso te dizer, tudo que você falou aqui, eu fiquei fazendo analogia com o empreendedorismo. Toda a sua trajetória de atleta
me lembra muito um empreendedor de sucesso. Você tem alguns sinais muito claros que, se você comparar com empreendedores de grande sucesso, tem alguns sinais parecidos. E aí você tem alguns muito claros. Esse seu drive de determinação, essa coisa de olhar o fracasso como um propulsor para crescer, pensar lá na frente, você já está pensando em 28, você já está planejando, estudar concorrência, você estudou a atleta lá, que você sabia o recorde dela, como é que ela lançava. Então, assim, acho que você tem todo o DNA no sangue já, é só a gente construir essa historinha que vai dar bom. É isso que eu quero, entendeu? Eu Tanto vejo muito atleta se dando bem no empreendedorismo, porque tem coisas muito parecidas. Sim. Tem. E aí você falou de não ver como adversário, né? Mas o marketing adora um adversário bom, né? Aquelas rivalidades são irresistíveis. Quando tem um atleta, um Federer, Nadal, alguma coisa, uma arquirrival, se você falar, essa moça da Letônia que ganhou, essa é a minha rival. Cara, o marketing rival adora, da Coca, né? Quer uma briga maior do que Pepsi e Coca? Então, foi uma briga por décadas, né? Disputando até as superestrelas, né? O Verdade. Michael Jackson era da Coca-Cola, Madonna era da Michael Pepsi. Jackson era Pepsi. Não, Michael Jackson é Pepsi, Madonna... Pepsi era sempre os legais. Sempre... A Coca era só o Papai Noelzinho. Eu lembro que tinha Pepsi até... era do jovem. Era a disputa das estrelas. Eu acho que no final dos anos 80 até... Acho que o Elton John chegou a ser Coca-Cola e Diet Coke, e o Michael Jackson Pepsi. Aí teve aquele acidente horroroso de queimar o cabelo dele, né? Enfim, mas é uma rivalidade, sempre incentiva muito essa estratégia de marketing também, né? Que é muito legal. E falar de marketing e marca e autenticidade é muito difícil, né, Gustavo, num mercado competitivo como é o de sucos, porque tem muita opção, é uma disputa de preço, o consumidor nem sempre vai pelaquela história da marca. Mas como que a Natural One hoje tem reduzindo ou harmonizado a necessidade de reduzir custos, aumentar a lucratividade, inovar a manutenção de práticas consistentes de fábrica com a história dela, que é ser um produto 100% natural? Ótima pergunta, porque é um maior desafio que a gente tem hoje. Você conseguir fazer um produto 100% natural, chegar no consumidor depois de 10 meses, sem conservante, com qualidade e no preço justo, razoável, que cabe no bolso, é muito difícil. E a gente está vivendo um pior momento dos últimos 20 anos nas commodities de frutas no mundo. A gente tem um problema seríssimo na produção de laranja no mundo inteiro. Começou na Flórida, já chegou no Brasil. É uma doença que a laranja tem. Lembra da doença do cacau, famosa? Sim. Que todo mundo conhece aqui. A laranja está sofrendo esse mesmo fenômeno, chama greening. Isso está fazendo o preço da laranja mais do que triplicar o custo, né? De quem vende a fruta, a laranja, para os produtores de suco. Só que o consumidor que entra no supermercado para comprar não vai pagar o triplo de um dia para o outro. Então, como é que você aguenta esse custo subindo e não podendo repassar o preço? E tem muita tecnologia num produto como o nosso, né? É engraçado, né? É um produto extremamente natural, mas para ele ser natural e chegar na sua casa, ele precisa ter tecnologia. Porque a alternativa seria colocar um monte de químico lá. Como a gente não quer, a gente tem que fazer com muita tecnologia. Então, é super difícil. O que a gente fez agora, recentemente, foi uma verticalização da empresa. O que significa isso? A gente acabou de fazer uma junção com um dos maiores produtores de laranja no Brasil. Então, agora a Natural One vai ser proprietária, junto com ele, de mais de 16 fazendas no estado de São Paulo e Minas, justamente para começar a ir buscar a fruta lá mais perto do pé, para não sofrer tanto essa pressão de custo. Mas isso para a laranja, né? A gente está sofrendo o mesmo problema na uva. Então, toda essa crise climática que a gente está vivendo, ela influencia diretamente nos produtos mais naturais. Então, o custo da uva hoje está no mesmo caminho de dobrar e triplicar de custo. E a maçã também, que o mundo inteiro descobriu a maçã como uma alternativa boa para você não precisar colocar açúcar no suco. Então você usa maçã, a maçã é super saudável e tem uma harmonização em vários sabores, né? O custo da maçã, o custo da uva e o custo da laranja, tá fácil. Todo o portfólio da Natural One tem maçã, não? Não todo, mas a gente usa muito a maçã. Usa muito a maçã. Então, é um grande desafio. É um negócio assim que não é para amadores, né? E eu acho que a Natural One conseguiu combinar muito bem o time da gestão dela, que trouxe das grandes empresas uma visão de muita eficiência na gestão. Tem muita gente da Ambev, da Pepsi, da BRF, de grandes multinacionais,
e juntou, né, com essa visão empreendedora do Ricardo. A gente tem muito espírito empreendedor lá. E agora essa nova fase, né, perto das fazendas. Aí vamos ver como é que a gente vai competir para frente, mas é muito difícil, sim. E a gente tem a ambição de chegar em mais de 11 países hoje. É uma marca brasileira que está na China, está no Canadá. Foi um pesadelo para convidar, porque eu mandava mensagem para ele, estava na China. Ele mandava outra mensagem, ele estava não sei aonde. Poxa vida, tá globalizado esse homem. É difícil chegar com a mesma qualidade em todos. É um desafio enorme, né? Aí chega na China, o cara lá tem uma laranja na China, que ele produz lá. E como é que você vai competir, né? É um desafio enorme. Legal que você falou da marca, da cultura empreendedora. Acho que vem muito do Ricardo isso, mas hoje vocês se colocam no mercado como uma cultura empreendedora dentro da empresa, né? Para os funcionários ter uma cultura empreendedora. Como que você acha que numa cultura empreendedora, qual que é o papel do líder numa cultura empreendedora? Você acha que tem diferente de um líder de uma cultura empreendedora ou líder? Total. Ele tem que ser um líder, é muito difícil, né? Porque você tem que incentivar o empreendedorismo. Então, o que significa isso? Significa você dar chance das pessoas errarem. Porque o empreendedor, ele acerta errando, né? É verdade. Que é o que você falou um pouco da sua carreira aqui. Você vai errando, e alguma hora você acerta. Se você não está errando, significa que você não está tentando. Só vou fazer no dia que eu tiver o produto perfeito, eu vou lançar ele. Só vou jogar o dardo no dia que eu tiver o lançamento perfeito. Como? Mentalizando? Não, você tem que jogar errado para ir acertando. A gente tem que lançar produto errado para acertar. Então o líder, ele tem que ter uma capacidade de aceitar esse erro, enxergar o erro como sendo um aprendizado. E a gente está ganhando tempo ao errar, sem ficar esperando chegar no momento perfeito para fazer as coisas, né? E seja elas um produto ou uma nova forma de distribuir o produto, seja uma nova máquina. Então, a gente tem muito esse espírito empreendedor de aceitar que a gente vai errar e vai aprender com o erro. As pessoas vão ter autonomia, as pessoas vão precisar ter coragem de colocar as suas ideias, né, mais ousadas, e a gente precisa estar aberto a ouvir. Então, você como um líder empreendedor, você não pode ser um líder autoritário, você não pode ser um líder que trabalha com aquele espírito do medo, né? Se eu errei, eu vou ser punido, logo eu não ouso, eu não trago ideias novas. E a gente tem isso escrito na parede lá, né? Espírito empreendedor é um dos nossos valores. Outro é resultado com alegria, que eu acho muito legal. resultado é sério, a gente não é ONG, a gente precisa dar lucro. Mas, cara, vamos fazer com alegria? Então, chegou no mês, comemora. Uma coisa que mais me incomoda no mundo corporativo é a insegurança das pessoas, né? Quando eu percebo que a pessoa é insegura, geralmente esse cara que passa do limite do agressivo, passa do limite, você vai analisar, tem alguma coisa ali que ele está usando quase que o ataque como para se defender, né? Porque ele está inseguro. E a pessoa insegura, ela vai tomar decisão, ou às vezes não toma decisão, fica no meio do muro, não fala o feedback verdadeiro, olho no olho. Então, para mim, o maior assim, defeito de um líder ou de uma pessoa ali num grupo, de um time, né? Seja numa corporação, imagino que no esporte aconteça a mesma coisa, é essa falta de se conhecer e ser seguro de você mesmo, cara. Né? Se eu sou seguro, eu não preciso exagerar e bater mais do que o necessário. Eu vou bater o necessário no momento que eu perceber que a pessoa não deu o máximo. Então eu vou dizer no olho dela isso. Mas eu percebo que a gente tem esse costume de colocar as máscaras, né? Você entra num ambiente do escritório e você coloca uma máscara. Verdade. Você é um personagem. Em todo lugar, né? Não isso é normal. A gente tem isso, né? Senão até a gente não ia conseguir conviver em sociedade. E eu acho que pessoas que não colocam máscara são muito julgadas como marrenta, como grosso, como... Eu vou te falar, eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu não vou falar pra te agradar. O que eu tiver pra te falar, eu vou te falar. Seja você o papa, eu vou falar. Porque esse é o jeito. As pessoas falam, nossa, você é muito direta. Se eu não for direta, você não vai entender. Eu vou dar rodeios, eu tenho TDAH. Então, a única forma que eu aprendi a me comunicar com as pessoas foi ser direta. Hoje eu sei que ser direta não é ser grossa. Não é você querer machucar os outros. Você tem as palavras corretas, mas sejam direto, entendeu? Ah, Raíssa, você não vai pra competição. Ok, não vou pra competição.
entendeu? Mas seja direto, não dá rodeios. Eu não gosto de pessoas que dão rodeios. Pra mim, ela tá tentando, tipo assim, justificar o injustificável. Não, eu fiz aquilo mesmo e tá tudo certo, eu vou consertar. Pronto, entendeu? Então, tipo assim, pessoas que dão muito rodeio comigo, tipo assim, eu vou deixar ela lá falando sozinha e eu não vou entender nada. Eu vou falar, entendi, mas eu não entendi nada. Não vai te Entendeu? influenciar, não vai tocar Não. você pra que você, enfim, se motive a fazer aquele objetivo, aquela Sim. meta, né? Então, treinador... Por isso que o esporte tem muito a ensinar nessas questões, né? E eu acho que o desafio também para a seleção de líderes é isso, porque a gente ainda seleciona muito pelo currículo, pelo histórico, pela empresa que eles estão e pouco pela interação efetivamente que eles tiveram, Sim. né? De como construção de marca durante esse tempo. O que essa pessoa deixou durante a carreira como construção de marca. Acho que no futuro eu vejo que o mercado vai cobrar mais, assim, os posicionamentos de quem você é além do que está escrito no seu currículo. Porque o currículo se compara ao que a marca conta de história e a hora na vida real é o que se pratica, se acredita de fato. Esse é o branding por trás de um líder mesmo, né? Falar em branding e conquistas, eu queria mostrar um pouco da tua conquista. Vamos Essa ver. Da medalha. Por favor, que você fizesse as honras aqui. Poxa, que emoção, tá perto de uma medalha olímpica. Eu nunca estive, nunca nem próximo de uma medalha olímpica, nem de uma medalhista. De uma medalhista eu estive, porque a Virna esteve aqui. A caixa é bem bonita. A caixa Que é bem lindo. linda. Tá dando pra pegar aí, Eric, na câmera? Cara, imagina você chegando em casa, que sua emoção, mãe vendo essa medalha. Quando eu levei, família. ela falou assim, nossa, que orgulho, né? Porque ela viu minha prova. Foi a primeira vez que passou a minha prova, assim, toda. E, tipo assim, foi 4 horas, foi, tipo, aqui no Brasil, eu acho que era umas 6 horas da manhã. No Japão. Foi em Paris, Não, aí, por conta Paris do... também. Cara, todo mundo viu a primeira vez. Eu falei, nossa, você tava linda na televisão. Eu falei, ai, que babado! Eu posso... Claro. Vou virar ela aqui pra mostrar. A nossa é diferente do Olímpico. Isso é como se fosse uma visão de baixo da torre, né? Isso. Que lindo, parabéns. Que É legal obrigada. falar que tem um pedacinho da torre aí, não tem? É, tem um pedacinho aqui, ó. Essa... Esse é um pedacinho da torre. Isso. É o pedacinho da torre. Cada medalha tem um pedacinho da torre. Olímpico e Paralímpico. Eu achei isso incrível, né? Muito legal. Você trouxe um pedacinho ali de Paris. De Paris. Só de Paris. Coisa mais chique. Parabéns, Raíssa. Obrigada. Muito bacana. Você merece todos os aplausos. Pessoal, para encerrar, eu preciso fazer a pergunta tradicional do programa. Qual a definição de liderança que vocês têm? Suas, de alguém, de alguma inspiração? O que é liderança para vocês? É a pergunta fácil. Essa pergunta é muito difícil. É a pergunta fácil, pô. Eu acho que é sobre sonho. O líder é aquele que consegue fazer você se conectar com mais pessoas ou com ele num mesmo sonho. E é uma coisa difícil, né? Quando eu estava começando a Gloops, eu sonhava claramente aonde eu ia chegar. Eu comecei numa lanchonete bem pequenininha e era o diretor de marketing do Iguatemi, da Pepsi. E de repente eu estava numa lanchonetezinha toda apagada. Mas eu estava ali e, na verdade, eu estava enxergando o Brasil inteiro, meu produto nas gôndolas e tal. Como eu passava esse sonho para quem eu estava ali juntando no meu time? Essa é a dificuldade maior, né? Então, o líder é o que tem a capacidade de trazer essa galera para o sonho, né? Sei, acho que é uma das definições, tem várias, né? É muito isso. Eu acho que o líder, ele é ele sonhar, mas além dele sonhar, ele realizar. Ele correr atrás. Tá com medo? Vai com medo mesmo. O não você já tem. Corre atrás do sim, entendeu? Então, muitas pessoas vão falar que você é doido, muitas pessoas vão falar que tá errado, muitas pessoas vão falar que, tipo, você tá passando mico na internet, mas quando você chega onde muitos acharam que você não ia chegar, nossa, você é um gênio. Então, os que te criticam vão te aplaudir. Um dia vai. É só você não desistir e acreditar no processo. Então, acho que o líder é isso, sabe? É você sonhar e lutar por ele para realizar, independente do que as pessoas disserem ou falar, entendeu? É isso. Que legal. A harmonia entre vocês estão, inclusive, nessa definição. Sim. Que bacana. Casou muito bem.
Foi um prazer enorme ter vocês aqui. Eu queria agradecer de coração a paciência de vocês, a presença de vocês. Foi muito generoso de vocês aceitar o meu convite, de quem está começando. Então foi um privilégio conversar com vocês. Muito obrigado. Vocês têm algum recado final que vocês queriam deixar para o público, para os fãs de vocês, no caso da Raíssa? Você também tem fãs, Gustavo, mas a Raíssa tem um pouquinho mais. Você tem fãs também. Agora eu tenho, entendeu? É sonhar, realizar. Para quem tem pensamentos fortes, o impossível é só questão de opinião. Basta você querer acreditar no seu sonho e realizar. Eu acho que eu sou prova disso. Eu não deixei que as pessoas falassem que eu não podia, que eu ia depender de todo mundo. E hoje, graças a Deus, minha mãe me criou pro mundo e tô aqui em São Paulo sozinha. Então é isso. É só você acreditar e sonhar, porque quanto mais você sonhar, mais grande você vai ser. E é isso. Muito legal. Gustavo, tem algum recado final? Eu tenho agradecimento. Agradecer principalmente a Raíssa aqui, que foi uma honra ter ela aqui com essa história de vida do meu lado e uma pessoa que sonhou e realizou, né? Você fala como se você não fosse esse líder. É muito engraçado o jeito dela, né? Ela falou que tem medo das coisas. Agora para montar minha empresa eu tenho medo. Imagina se ela não tivesse medo, né? Porque claro que você não tem medo. E você vai fazer tudo que você imagina que você vai fazer. Então, se Deus quiser. Para mim é um prazer ter tido esse bate-papo e queria agradecer aí. Muito legal. Foi ótimo.